Olá, eu sou Marilene Costa, médica, psiquiatra e psicoterapeuta, expert em ansiedade, depressão e transtorno bipolar. E vim conversar com vocês hoje a respeito do Setembro Amarelo e da prevenção ao suicídio. O setembro foi um mês escolhido pela OMS, Organização Mundial de Saúde, para fazer uma extensa campanha a nível mundial de prevenção ao suicídio. Isso porque a taxa de suicídio no mundo está muito alta. Em torno de 18 milhões e meio de pessoas cometem suicídio por ano e só no Brasil são 12 mil pessoas por ano que cometem suicídio. E lembrando que para cada pessoa que comete suicídio, 17 pessoas tentaram. Ou seja, é uma epidemia mundial. Mas por que as pessoas tentam e cometem suicídio? Freud, em seu livro O Princípio do Prazer, fala que o principal instinto que o ser humano possui é o instinto de sobrevivência. E o segundo maior instinto é o de fuga da dor e busca do prazer. Então, por que as pessoas cometem suicídio se elas têm um instinto tão forte de sobrevivência? Simples, é por conta do segundo instinto. Porque a pessoa que tenta suicídio, a pessoa que comete suicídio, ela não está querendo morrer de forma alguma. O que ela quer é se livrar de uma dor intensa, dilacerante, uma dor que ela não conseguiu tratar, que ela não conseguiu resolver e que ela não vê a possibilidade de receber a ajuda de ninguém. Ou porque ela acha que ninguém vai tentar ajudar, ou porque ela acha que ninguém vai conseguir fazer nada para tirar essa dor dela. Então, é importante saber que quem tenta suicídio não está realmente querendo morrer. Ela está querendo fugir dessa dor intensa. E quem tenta suicídio apresenta alguns sentimentos muito fortes, como esse sentimento que eu falei de sofrimento intenso, também um luto, que pode ser uma perda financeira, uma perda social, de status social, perda de um emprego, perda de um ente querido, de um familiar querido, algum tipo de luto, algum tipo de perda. Também a sensação de impotência por não estar conseguindo lidar com uma determinada situação, ou mesmo que essa situação seja a própria ideação suicida. A pessoa sente também vergonha e culpa. Ela sente culpa por estar pensando nisso. A pessoa que pensa em suicídio, ela tem a mesma ideia preconceituosa que muitas pessoas têm, que a maioria das pessoas tem, de que suicídio é um sinal de fraqueza. Então, elas têm vergonha disso, elas se sentem fracas, elas se sentem impotentes, elas se sentem incapazes de lidar com a vida, com as situações do dia a dia, com as situações da vida. Elas sentem que aquilo ali é uma fraqueza delas, e na verdade não é. Porque quem tenta suicídio, em 100% das vezes, está, pelo menos naquele momento, apresentando um transtorno psiquiátrico. Essa é a verdade. E, portanto, é uma pessoa que estava precisando, sim, de tratamento psiquiátrico e psicoterapia. A gente tem uma incidência muito alta de tentativa de suicídio em doenças como a depressão, a ansiedade, o transtorno bipolar, a dependência de álcool e outras drogas, a esquizofrenia e o autismo. Outras doenças também podem causar, mas essas são as principais. Mesmo uma pessoa que tenha TDAH, ela pode apresentar em determinados momentos da vida depressão, e aí entra para essa estatística triste. Os métodos mais utilizados para se cometer suicídio são a overdose de medicamentos ou de drogas, o envenenamento, o enforcamento, o uso de arma de fogo e o uso de arma branca, ou seja, faca ou qualquer arma pontiaguda. A Organização Mundial de Saúde, em 2015, lançou um manual Prevenção ao Suicídio, um recurso para conselheiros. Nesse manual, eles explicam de forma clara os sinais de que a pessoa está apresentando risco de cometer suicídio e também como fazer para ajudar essa pessoa em risco.
Mas como nós podemos ajudar uma pessoa que está pensando em suicídio? Como nós podemos adivinhar, descobrir o que está passando pela cabeça dela? A maioria das pessoas pensa que quem tenta suicídio faz isso de repente, mas não é. Existem sim sinais de alerta que nós podemos observar e perceber para poder ajudar essas pessoas. Alguns desses sinais de alerta são mudança de humor, um humor fora do habitual, uma pessoa que costuma ser alegre, brincalhona, depois de repente começa a se isolar, a ficar mais triste, retraída. Ou o contrário, uma pessoa que costuma ser fechada, triste, de repente começa a socializar muito, a conversar muito, a brincar muito, mudança do comportamento habitual. Também um comportamento impulsivo ou agressivo. Pessoas agressivas e pessoas impulsivas, elas estão em maior risco do que outras pessoas mais tranquilas, menos agressivas e menos impulsivas. Por isso, por exemplo, o uso de benzodiazepínicos, em especial do clonazepam, coloca tanto as pessoas em risco de suicídio. Por quê? Porque ele causa uma irritabilidade e uma agressividade rebote ao longo das semanas, meses e anos. Ele é uma medicação que tem uma meia-vida muito alta, mais de 72 horas, mais de 3 dias para baixar para metade da dose no sangue. Então, ele demora muito para sair do nosso organismo. E, fora isso, ele causa uma desestabilização dos neurotransmissores no nosso cérebro. E isso leva à irritabilidade, que pode levar a pensamentos e a tentativas de suicídio. Outra coisa são alterações do sono, porque qualquer transtorno mental muitas vezes começa por alteração do sono, ou excesso do sono, ou diminuição do sono, ou sono não reparador, quando a pessoa dorme a noite inteira e acorda cansada, sentindo-se cansada. Outra coisa, outro sinal de alerta é o afastamento de familiares e amigos. Então, a pessoa que socializa normalmente, mesmo que ela não seja muito sociável, mas que ela começa a se isolar mais. Ela começa a se tornar mais isolada, mais afastada, inventar desculpas para não ir nas festas, para não participar das reuniões de família, para ficar trancada no quarto. Diz que está trabalhando muito, que está estudando muito, ou que está ficando nas redes sociais. Então, foge do contato real. Também uma melhora súbita, uma pessoa que tem depressão, que tem problema de transtorno bipolar e está numa fase depressiva e que de repente fica muito alegre, se sente muito melhor. Isso pode ser um sinal de que ela já assimilou a ideia de cometer suicídio, de que ela já sente que ela tem uma solução para o problema e que, portanto, ela está se sentindo melhor por se sentir desse jeito, por sentir que já descobriu o caminho para resolver seus problemas. E essa pessoa, ela pode começar também a se despedir dos amigos, da família, se reunir mais, como uma forma de despedida. A pessoa também pode começar a se desapegar dos seus bens materiais, a doar suas coisas, a doar seu dinheiro, a fazer um seguro de vida, fazer coisas que ela não se sinta mais, que ela se sinta melhor até. Como ela sente uma culpa, uma vergonha muito grande, é uma forma até de ela aliviar esse sentimento, sentindo que está fazendo bem para alguém. Afinal de contas, ela não vai mais precisar de nada daquilo, não é verdade? Também ocorre que as pessoas que pensam em suicídio podem estar falando sobre suicídio ou se engajando mais em uma religião de repente, coisa que ela não fazia, ou falando para as pessoas da família e para os amigos o quanto ela é inútil, que ela é um peso para a família, que eles ficariam melhor sem ela. Isso é um grande sinal de alerta. Mas eu falo para vocês, a mudança de comportamento de uma forma geral e o isolamento são os dois principais sinais de que a pessoa está doente e pode estar pensando em suicídio. Mas você sabendo disso, o que é que você vai fazer para ajudar essa pessoa que está apresentando esses sinais? Primeira coisa, você tem que dar suporte emocional. E como é esse suporte? Observar, ser observador, conseguir detectar esses sinais de alerta
Isso é muito importante, porque se você não detecta, você não vai ter como ajudar. Então, aprender mais, ler aquela cartilha que eu falei da OMS, assistir vídeos, ler artigos, ler entrevistas, coisas que possam ajudar você a reconhecer uma pessoa que esteja precisando de ajuda. A outra coisa seria ser empático, procurar dar ouvidos, ouvir, dar um ombro. Isso é muito importante. A pessoa que está pensando em suicídio, que está com esse sofrimento grande, ela precisa de empatia, ela não precisa de críticas, ela não precisa que você diga que aquilo ali é besteira, que aquilo ali passa e que ela não precisa fazer nada, ela não precisa ouvir que aquilo ali é falta de Deus, falta de fé, ela precisa de empatia, que você sinta que ela realmente está passando por um sofrimento grande e oferecer ajuda. Oferecer ajuda para resolver, procurar descobrir se ela está passando por algum problema real, físico, né, existencial, como uma perda financeira, uma perda de status, uma perda de um familiar, um problema no trabalho, e procurar ajudá-la a resolver esse problema real. Ou quando não existe esse tipo de problema, você vai perceber então que é uma doença, que é uma depressão, que é um transtorno bipolar, que é alguma doença pela qual ela está passando. E percebendo que é uma doença, ajudá-la a procurar ajuda profissional de um psiquiatra e secundariamente, depois, com certeza, também de um psicólogo. Mas primeiro tem que ir ao psiquiatra, porque o psiquiatra vai fazer o diagnóstico, vai verificar o grau da doença e se a pessoa vai precisar de medicação ou não, ou se vai ser a terapia apenas. Porque sempre vai precisar de terapia, mas em algumas vezes, geralmente no caso do suicídio, realmente se for diagnosticado uma ideação suicida, vai precisar de medicação. Quando você conversa com a pessoa, você também deve perguntar para ela, se ela estiver sofrendo muito, se está passando na cabeça dela esse pensamento de suicídio. E se ela disser que sim, perguntar se ela planeja e como ela planeja. Aí você pode me dizer, mas aí vai alertar, vai fazer com que ela pense mais nisso. Não. Geralmente a pessoa que ventila, que desabafa, ela vai se sentir mais apoiada e ela vai começar a ter esse suporte e diminuir esse risco de suicídio. Então, a pessoa, ela pensa menos, corre menos o risco de cometer suicídio se ela aceitar ajuda. A ajuda é muito importante e ela precisa reconhecer que tem alguém ali disposto a ajudar, mesmo que seja só estando do lado, ficando perto, conversando, puxando para cá e para lá, não deixando a pessoa se isolar, que isso é muito importante, porque o isolamento é um risco muito grande. A pessoa que fica isolada, ela fica remoendo, ela fica ruminando esses pensamentos e o risco cresce muito. Você pode dizer para a pessoa que isso vai passar, desde que você diga, vai passar, porque nós vamos tomar atitudes que vão resolver esse problema. Ou é resolvendo um problema real, ou é resolvendo o problema psiquiátrico, que também não deixa de ser um problema real, mas não é algo que você vai fazer, vai ajudar. É algo que você vai levar para que um profissional ajude, né? Então, o que você não deve nunca fazer, acreditar quando a pessoa diz que está tudo bem. De cara, tá tudo bem, não precisa. A pessoa está com vergonha. A pessoa está se sentindo que ninguém pode ajudar. Ela está achando que ninguém pode ajudar. Então, você tem que insistir. Se a pessoa está se isolando, se a pessoa está apresentando alteração do comportamento, ou se ela está sociável demais, se ela está com alteração do sono, etc. e tal, você tem que insistir com ela. O que está acontecendo com ela? Por que essa mudança? Se ela está pensando em alguma coisa ruim, se está passando pensamento ruim na cabeça dela, e se ela disser que sim, que tipo de pensamento? Vão insistindo, até chegar na raiz do problema. Também você não pode deixar, como eu falei, que a pessoa se isole. E tampouco você pode deixar de buscar ajuda. Se a pessoa não aceitar ajuda profissional, você mesmo pode ir no profissional, no psiquiatra, conversar com ele, conversar com o psicólogo, porque os profissionais de saúde mental, eles vão saber te orientar
nesse caso específico, o que você deve fazer para ajudar. Se você não se sente em condições de seguir esses passos e de ajudar essa pessoa, converse com outras pessoas muito próximas. E alguém deve ter condições, se sentir em condições de ajudar. Mas é bom saber que quanto mais você estuda, quanto mais você aprende a respeito disso, mais condições você vai ter de ajudar. E não precisa ter medo. Basta você procurar ajuda profissional, se for necessário. Se não for um caso de fácil resolução, procure ajuda profissional, que esse profissional vai saber te orientar.